Redação Novo Tempo já está de volta pela Rádio e TV. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um assunto tomou conta da internet nos últimos dias. É o tal do blackfishing. Luísa, que é a nossa especialista em palavras em inglês. Pois é, eu diria que era black fake. É tipo isso, né? Mas o termo parece que o ideal aí é blackfishing, que é um termo em inglês usado para descrever alguém que estaria fingindo ser negro ou miscigenado nas redes sociais. Essa polêmica toda começou quando influenciadoras digitais foram acusadas em comentários nas redes sociais de mudar a pele, o corpo e até o cabelo para se parecerem com mulheres negras. Os críticos alegam que isso é um apropriamento indevido e injusto conquistado pelos negros na sociedade. No entanto, as influenciadoras se defendem afirmando que gostam de se bronzear e que a atitude não tem maldade, é apenas uma maneira delas se sentirem bem. Eu não acompanhei a história, gente. Tem polêmica aí, mas antes da gente começar a polêmica, eu só quero saber o seguinte. Vocês duas são negras mesmo ou vocês estão fingindo que são? Com sentimento branco, né? Ah, Luísa, Quem mais sabe ou uma menos. pele. Não, se você quiser Você pode passar a mão, assim, Também. porque na verdade pode ter essa dúvida mesmo, né? Pode haver, né? Quando eu saiu, nasci, não, ó. eu era branca. Minha mãe até falou, meu É Deus, mesmo, será que Luísa? trocaram minha filha? Meu bebê, será Mas que é eu outro? era bem brancona. Mas os bebês nascem mais clarinhos mesmo, né? Quem vai acho ter que uma nasce meio tonalidade- vermelho. eu o neném tenho, não nasce? com toda a minha melanina, nunca houve uma fase na minha vida em que eu fui branca. Nunca houve. não. Mas assim, Então, de quando repente, é eu posso ter mais... feito um bronzeamento. Quando é mais assim da tonalidade da Luísa, Sim, acontece, sim. né? De nascer mais branquinho e depois ir pegando um bronzeado, Um bronzeado. com a vida. É. Mas assim, um bronzeado natural, né? Natural, né? Mas Eu enfim, acho então, legal. polêmica encerrada. Vocês duas não praticam blackfishing, vocês são negras mesmo. Originais. Negras, Ok. podemos falar sobre o assunto com Então tá propriedade. tranquilo. Então né? vamos seguir com o debate. Eu acho, óbvio, eu não concordo com isso. É muito difícil, né, gente? Porque, Você assim... não concorda com o quê? Só pra eu entender. Eu vou conseguir Vamos lá, vamos explicar a Vamos ideia. conseguir explicar essa ideia aqui. Eu não concordo com essa prática blackfishing, né? Eu acho que você, de fato, você precisa trabalhar a sua beleza com aquilo que você tem. E hoje, graças a Deus, a tecnologia está aí para ajudar a gente com tanta coisa, né? Mas quando você se apropria de uma cultura para trazer uma exposição midiática, porque esse é o ponto, né? Elas não, nós estamos falando aqui de influenciadoras digitais, então elas se apropriam dessa cultura, da cultura afro, da forma, e não só da pele. Se você pesquisar aí na internet, blackfishing, então você vai ver meninas que elas não só ficam com a pele mais escura, mas elas modificam o cabelo, colocam assim, para dar uma acentuada aqui no quadril, né? Porque esse estereótipo da mulher negra que precisa ter o corpo da globeleza, né? Então, elas se apropriam de todo esse estereótipo da mulher negra para se promover nas redes sociais. Então, acho que quando isso acontece, desvaloriza toda uma cultura e, independente de qual cultura isso acontecesse, não seria interessante, principalmente porque você está se apropriando dessa ideia para exposição e benefícios midiáticos, financeiros, enfim. Uhum. Então, a mulher negra, eu posso inclusive dizer isso com propriedade, ela sofre resquícios de uma estrutura social, de uma etnia, na verdade, que sempre dominou em cima de outra. E hoje a mulher negra, não só hoje, né, isso já vem há muito tempo, ela é associada à questão da sexualidade, da sensualidade, daquela coisa exótica. Inclusive tem gente que fala, sem saber que isso é preconceito, fala assim, nossa, você tem uma beleza exótica. Nossa, você... Sabe, alguns comentários assim que muitas vezes as pessoas não têm nem noção do que estão dizendo. Então, a partir do momento que essas meninas, elas querem se bronzear, elas querem mudar a estrutura capilar para poder se parecerem com negras, elas estão reafirmando esse estereótipo. Porque se você disser assim para mim, não, eu quero virar negra, eu acho que você tem que se apropriar de um jeito que você vai brigar pelos direitos dos negros, como a gente vê aí algumas lutas, você vai levantar questionamentos sobre o número de negros que morrem nas periferias, não só nas periferias, a gente vê sempre um número elevado de negros mortos, se a gente for comparar esses dados com outras etnias. Então, eu acho que se você está dizendo, quero ser negra, eu acho que tem que ser negra
assim, tem que ser negra. É muito mais do que muito só o mais do corpinho que e o a cabelinho, a estética, pele, né? exatamente. A gente faz Muito aqui, mais. Leite. Hélio Moura não está aqui, Graças a meu bom Deus. Represente ele. Ele tá se revirando lá no túmulo. como eu tô no túmulo, coitado, tá vivo, tá lá nos Estados Unidos, tá? Tá bem melhor que a gente, Não morreu, inclusive. tá? Se você pegou o programa só hoje, tá? Meu Deus, o Hélio... Não morreu, ele tá nos Estados Unidos. Mas eu tô no lugar dele, não sei, talvez venha algumas coisas aqui. Eu vou levantar umas polêmicas aqui, mas só para pensar, vocês acham que numa situação dessa, que a gente está falando de se apropriar, de repente, do cabelo ou do tipo de, enfim, do tom da pele, etc., por conta de uma etnia que não é a sua, vamos dizer assim, né? Então, você não é negro, aí você se apropria do cabelo da etnia negra, da cor de pele, etc. Vocês acham que faz sentido se a gente pensar o contrário também? Ou vocês acham que é totalmente diferente? Por exemplo, uma pessoa negra, ela alisa o cabelo dela, ou ela vai e pinta o cabelo dela de loiro, por exemplo. Porque tem várias mulheres negras que pintam o cabelo de loiro. Sim. A comparação... Será que ela está se apropriando da cultura do outro, Ela está tentando né? se apropriar da cultura do outro também? Será que dá para fazer essa Não, mesma É porque comparação? assim, ó, Leite, de verdade, eu acho que as pessoas banalizaram o debate sobre apropriação cultural. A gente não está falando que você não pode usar um turbante, a gente não está falando que você não pode alisar o seu cabelo ou você tem que cachear o seu cabelo. A gente só tem o seguinte, tá bom, você quer, repetindo o que eu já tinha dito aqui, beleza. Você quer se apropriar de determinados costumes. Ok, mas e aí? O que é que eu ganho em relação a isso? Porque Eu quem? a minha etnia, eu como Ok. negra, o que é que eu ganho? Ah, mas é uma questão de barganha? Não, não é uma questão de barganha. Quando a gente fala de minoria política, a gente está se referindo não a uma minoria quantitativa, mas uma minoria política que precisa se autoafirmar para poder conseguir determinadas obrigações, né? Diminuir determinadas desigualdades. Então, a partir do momento em que você usa de coisas que são relacionadas diretamente à nossa luta enquanto negro, você também precisa se apropriar de debates que são importantes para nós. Porque a gente não pode ser uma via de mão única, tem que ser ida e volta. Mas você acha que, por exemplo, uma pessoa negra que pinta o cabelo dela de loira, ela deveria se apropriar de alguma questão que tem a ver com o discurso de uma pessoa loira? Não, porque qual que é o discurso, às vezes, de uma mulher loira? Ela está falando de quê? Que, às vezes, loira é associada à burrice, talvez, Não sei. pode ser. Mas a história do negro é de uma coisa sagrada. O turbante foi usado pelas escravas, por quê? Porque elas eram ditas como, seu cabelo é piolento, seu cabelo fede, seu cabelo é feio, e por isso que elas passaram a Mas usar o será que a turbante. pessoa- Mas e aí, Então, tem quando- toda uma Mas história. será que a pessoa que ela é negra, ela coloca o complicado, cabelo loiro, ela não está fazendo isso simplesmente porque ela acha bonito e o contrário também? Tipo, a Sim. pessoa loira, ela quer deixar o cabelo dela cacheado, vai se bronzear um pouco mais, ela só não está fazendo isso porque ela acha que vai ficar um pouco mais bonita? Será que não é só por uma questão Acho que estética? nesse ponto, esse é um ponto que foi legal você chegar nesse ponto, porque quando nós estamos falando de blackfishing, que é uma prática de eu me tornar negra para me apresentar nas redes sociais, etc., Uhum. eu acho que são duas coisas diferentes, Ok. né? Eu vejo isso como duas coisas diferentes. Você está se Eu não acho- aproveitando de uma imagem que você eu não tô- tem para isso. falar de um discurso que você nem Isso, pertence. exatamente. Então, esse é um ponto, Ok. Eu estou usando esse meu palanque das redes sociais para falar nesse aspecto. Mas, agora, a minha visão sobre esse processo é assim, não importa se uma branca ela pode usar um turbante, a minha visão ela pode usar. Um negro, ele pode ficar com o cabelo liso? Pode usar. E eu preciso sempre compreender a cultura do outro, estar sempre por dentro da cultura do outro, para que de algum momento eu possa usar sei lá, eu não uso brinco, né? Eu não uso brinco, mas, eu estou usando um brinco de pena. Para isso eu preciso ter muito claro qual é a cultura indígena. Isso não acontece no nosso mundo. Isso não acontece na nossa realidade, porque é a massificação das coisas através do capitalismo que trouxe toda essa, o que a gente chama de coisificação, né? O nome é meio complexo, mas fica fácil de você entender. É que o capitalismo ele pega aquilo que é o sacro, o sagrado, e ele torna aquilo massivo, né? Massifica aquilo e distribui para todos. Essa é a nossa realidade, é assim que funciona, é o comportamento do capitalismo. Então, a minha visão sobre esse aspecto, quando
essa cultura ela chega nas massas, fica difícil de eu olhar para uma pessoa ou outra e dizer assim, olha, você não sabe da luta, ou você não sabe da minha cultura para se apropriar, ou você não sabe disso. Então, eu acho que esse é o ponto que precisa de equilíbrio. Esse é o ponto do equilíbrio. Eu acho que quando você compreende que vão ter marcas ou roupas, vestimentas, chinelos, adereços, dentro da sua casa você pode ter uma estátua indígena, ou dentro da sua casa você pode ter uma estátua que veio da Índia, e você não sabe que aquilo faz parte Mas assim, de uma cultura religiosa daquele aspecto. Mas é né? porque você Mas está é olhando complicado. isso no âmbito individual. E a apropriação cultural, ela não é individual. Se você usar um turbante, eu não vou... Assim, claro, existem os radicais, como existem na política, na religião. Teve o caso da Tawane, né? Não. Que arrancaram o turbante dela. Eu não estou falando assim, não estou defendendo e dizendo Sim. que isso é correto. Nem posso dizer assim, a pessoa está andando e ela está usando um turbante, isso está errado. Não é isso. Só que Mas a apropriação cultural, ela realmente divide opiniões. Eu já vi pessoas defendendo a apropriação cultural como você está defendendo, e eu já ouvi muitas pessoas também defendendo a apropriação cultural como a Carol tá defendendo. Mas é por isso que é por isso que eu comecei a discussão dizendo que existe às vezes uma banalização da discussão, um esvaziamento. Porque se você for discutir a apropriação cultural sobre o âmbito da filosofia, da ciência política, da história, você vai entender que não é porque você está usando um turbante ou não que você está se apropriando ou não de uma cultura. E outra coisa, a apropriação cultural hoje, o negro é relacionado à apropriação cultural, mas, gente, a apropriação cultural é de qualquer coisa. Não está só relacionado ao negro, não é uma questão só individual, é uma questão, assim, política, sim, entendeu? De você dizer assim, tá, agora é bonito porque está na mídia. Agora Posso é só bonito falar uma porque coisa? está bombando, sabe? Posso falar uma coisa? Eu acho assim, eu não vivi na minha vida e nem tive pessoas próximas de mim que acabaram vivendo o que eu sei que existe, o racismo. Não adianta a gente dizer que no Brasil não existe, que isso é uma coisa dos Estados Unidos que segrega realmente a Rua do Branco, a Rua do Negro. No Brasil, não. O do Brasil, às vezes, eu acho que é muito pior porque ele é velado. Sim. Né? Então, eu não vivi isso para poder falar de um lugar político, por exemplo, como a Luísa está dizendo aqui. Eu só acho que, no mundo, existem muitas culturas. O Brasil é um lugar de encontro de muitas dessas culturas. Eu não sei se no mundo a gente tem um país tão que trabalhou a miscigenação como o Brasil, Sim. né? Talvez o próprio Estados Unidos talvez tenha bastante. Mas com uma segregação muito mais forte do que a gente aqui. Exato. Então, eu acho extremamente positivo, particularmente, minha visão de mundo, Sim, claro. quando eu vejo que o negro ele tem a possibilidade de alisar o cabelo quando ele quer. O branco tem a possibilidade de fazer o cabelo enrolado quando ele quer, porque uma característica extremamente negra pode ficar bonita numa mulher branca. Sim. E vice-versa. Eu acho muito bonito se uma mulher quer usar um turbante, porque isso é uma moda que agora é moda, mas beleza, tem todo esse significado, mas do mesmo jeito que quando a gente usa um suéter, a gente não vem pensar num estilista francês que criou essa forma de se aquecer do frio. É a moda, é né? a moda. A gente, E essa mesmo questão calça, por cultural. exemplo, mulher vocês estão usando conceito de calça moda. hoje. Calça é uma coisa que não existia até um tempo atrás e foi usado para o pessoal poder cavalgar na Mongólia. Então, tipo, a gente não pensa, puxa, eu estou usando uma calça porque os mongóis lá em 1000 e alguma coisa criaram. Então, esse tipo de coisa não vem naturalmente para todas as coisas que a gente usa. É sapato, é meia, é blazer, enfim, tudo vai ter um significado que remonta alguma coisa lá. Eu entendo que algumas coisas podem ter um significado maior para algumas etnias e para algumas culturas, mas eu não acho que quando alguém passa a utilizar isso, ele está querendo banalizar aquilo. Sim. Não, gente, mas é porque vocês estão olhando de novo como uma questão individual, não é uma questão do uso. Quer ver um exemplo? Hoje a TV Novo Tempo, ela tem uma audiência. Ela já criou sua identidade e as pessoas, elas gostam, nossa, TV Novo Tempo. Aí eu falo até isso, porque quando a gente vai fazer uma entrevista, nossa, canopla da TV, nossa, da TV Novo Tempo. Aí, beleza, a gente sai de um canal de TV fechada e, de repente, uma outra emissora evangélica entra naquele canal e coloca, sei lá, Tempo Novo.
E as pessoas se confundem, nossa, Novo Tempo. E essa emissora nova está ganhando audiência, digamos que ela seja publicitária, comercial, ela está ganhando dinheiro usando o nosso nome. Então, ela está se apropriando daquilo que tem um valor para a igreja adventista. Porque ela tem Você um entende? objetivo comercial, financeiro. Exatamente. Então, quando você tem assim, por exemplo, aí o cabelo liso das negras, um exemplo, eu estou num processo de transição capilar. Por quê? Eu não estou dizendo que meu cabelo vai ser crespo. Eu estou querendo dizer assim, eu, Luíse, tenho 29 anos, não me lembro como que era o meu cabelo, me disseram que o bonito era o liso, mas agora eu vou me dar a oportunidade de ver o meu cabelo natural e dizer, não, gostei dele assim. Ah, não, prefiro alisar. Por uma escolha, não porque alguém foi dominado. Então, de novo, eu estou dizendo, ninguém está dizendo, Leite, não pinte o cabelo de loiro, Leite, não use o turbante. Não, a gente só está falando assim, olha, aquilo ali é político. E por que está bombando o turbante hoje? Porque existe justamente uma indústria da moda por trás que induz as pessoas a se comportarem dessa forma. Foi o que aconteceu com a Victoria's Secret, Dolce & Gabbana também já passou por isso, e não só com o negro, mas com outras culturas também. Eu acho que a ideia central aqui é que quando essas ideias elas passam pelo comercial, elas ferem, né? Exatamente. Que é o blackfishing lá no início. E quando elas são jogadas pro mundo aqui, nosso mundo aqui, né? Que não é comercial. Eu utilizo a roupa, você utiliza, você compra os seus itens para sua casa. Você não tem o objetivo de ferir nenhuma cultura. Então, você pode usar aquilo sem que isso se caracterize apropriação cultural e fira a cultura do outro. Simples. Então, acho que quando você tem aquela... que eu acho que é o equilíbrio. Gente, é o equilíbrio. Então, eu posso utilizar itens, posso ter na minha casa hoje itens de outras culturas que eu não conheço a fundo a história dessas culturas e que eu jamais quero ir contra essas culturas? Eu posso. Pode, porque com eu certeza. vivo no capitalismo, então eu posso fazer Pode. isso. Agora, eu posso utilizar uma plataforma midiática e, tendo esse conhecimento, e contra essas culturas? Não, eu não posso fazer. Porque isso não é ético, não é equilibrado e eu não posso utilizar as minhas redes sociais para manifestar tudo isso e ainda assim ganhar um dinheirinho em troca, né? Que não é legal. Muito bom. Pesquisa afirma que crianças de cidade grande são mais solitárias. Depois do intervalo, esse assunto entra em pauta aqui no Redação. Sai daí.